Olá, pessoal, muito boa tarde todo mundo. Mais uma semana começando e nós estamos aqui no centro de Porto Alegre. Eu, Juremir Machado, no nosso podcast Do Lado de Cá, no Estúdio Hall, aqui no Sindi Bancários, no centro da capital. Ventania que está lá fora, ô professor? Nós temos uma divergência séria, Nando Gross. Com relação ao clima, né? Ao clima. O Nando, como vocês podem ver, declarou a chegada do verão. Menino do Rio, guri de Ipanema. E eu ainda me encontro no fim do inverno. No fim do inverno. E quando a gente não sabe onde a gente se encontra. Nossa convidada de hoje é a professora, cientista política Silvana Krause. Tudo bom, professora? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com você, Fernando Gross, Nando Gross, né? E Minha família tem esse debate. Um se chama de Gross e outro se chama de Gross. Eu escolhi o Gross. você escolheu o Mas tem Gross. uns que se chamam de Gross. Tá É bom. que a Silvana é alemã raiz, lá de Mas Santa eu- Cruz. Mas sabe que sempre me incomodaram. Mas não, tu é alemão, alemão é grosso, é grosso. Eu fiquei 40 dias em Munique Depende aonde e é. muita gente falava grosso. Muita gente. Então eu disse, olha, então eu não enlouqueci, tá tudo certo. Não, a gente tem as expressões distintas também no Brasil, e lá também tem, assim, a Baviera fala de uma maneira, o norte da Alemanha fala outra. Juremir também é uma alegria estar aqui, o Juremir tem uma grande carinho desde os anos 80 na PUC, então é uma grande satisfação estar aqui. Os colegas de tempo de universidade, a Silvana Tempos divertidos. nas ciências sociais e eu na história. Tu dá aula na URGS hoje, Silvana? Sim, Na aula tô URGS. lá na URGS. E nós estávamos falando em eleição aqui, e tu estava com uma... Gente. O Juremir estava falando de um debate que teve ontem, foi do Cimer, Juremir? Eu vi o debate dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre promovido pelo Simers e transmitido no canal de YouTube do Portal Terra. Era uma parceria Simers, Sindicato Médico, e Portal Terra. Eu vi o debate, é o quarto debate que eu vejo, eles me parecem iguais. E o modelo, Juremir, é perguntas de jornalista, aquela coisa, ou um falando, debatendo com o outro? É o tradicional, mistura um pouco. Tem um bloco em que um candidato pergunta para o outro, 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 45 segundos para a réplica e tréplica, uma coisa assim. Teve uma parte em que a população podia perguntar. E teve uma parte em que a pergunta era do presidente do Sindicato Médico, que era o anfitrião. Agora, o que eu tenho notado, Silvana e Nando, é que está muito repetitivo. Os candidatos estão respondendo praticamente as mesmas perguntas com as mesmas respostas. O tema central, por óbvio, é a enchente e, afora isso, de vez em quando entram temas mais ideológicos, do Hamas à Venezuela. A Venezuela ficou bem presente aqui na eleição. A Venezuela ficou presente a partir de um candidato, né? Eu acho que os outros candidatos não estão buscando a polarização ideológica, tá? Por que eu estou avaliando isso, assim? Pelo né? que eu vejo, seria o Falando, Camozzato esse acompanhando aqui candidato. os dados das pesquisas eleitorais dos vários institutos, o que a gente pode observar, eu concordo com o Juremir, né? Realmente eu acho que isso é um sintoma, Juremir, de uma crise. Eu não gosto de falar a palavra crise, porque quando a gente não sabe o que é, a gente usa o termo crise. Mas a gente está numa situação, nesse século XXI, que a gente não tem respostas claras mais. Né? Uma E quando a virose, gente não professora. tem... Isso não é só aqui. Até na Alemanha nós temos agora uma situação de um partido criado com o nome de uma pessoa. Né? Então, nós estamos numa situação em que ou a gente se agarra com respostas e receitas prontas do século XX, né? Mas a gente não consegue ver uma perspectiva para o século XXI. Nós estamos num oco. E aí eu acho que esse sintoma que o Juremir percebeu, ele é típico. Né? Ele é típico do momento que nós estamos vivendo nesse século XXI, quando a gente não sabe mais para onde a gente está indo. O século XX, a gente tinha receitas prontas, tinha respostas, e hoje, no século XXI, a gente percebe isso. E aí, sim, se a gente observa... Você estava falando dos institutos de pesquisa aqui, está falando aqui de alguns dados, tanto da Quest como da... Agora já me esqueci o nome. O que a gente está percebendo, por exemplo, em Porto Alegre, observando intenções de voto atualmente, porque isso muda muito. Tá? O eleitorado, ele tem uma tendência de querer procurar algo ao centro. O centro está vazio. Tá? E diante dessa disputa que a gente está vendo hoje, aqui no caso de Porto Alegre, por exemplo, o desafio dos candidatos que estão na maior disputa vai ser convencer esse eleitor para onde
Nós temos dois candidatos, um ligado mais a uma perspectiva, não gosto de usar essa palavra, né, extrema-direita, e, enfim, outro mais a uma perspectiva do governo atual. E esses dois candidatos têm o grande desafio de buscar um eleitorado mais ao centro. Por que eu estou dizendo isso? A gente observa nas intenções de voto e quando o eleitor se autoclassifica no eixo esquerda-direita, é muito significativo que ele prefere, uma boa parcela dele prefere não se situar nem à esquerda e nem à direita. Ele também está esgotado. O que eu estou querendo dizer com isso? Acho que existe uma polarização ideológica que ela é muito mais, para o caso brasileiro, de uma disputa entre elites políticas do que do próprio eleitorado. O eleitorado tem demonstrado um esgotamento das acusações, das mesmas receitas, dos escândalos. Tá? Tem um eleitorado que é mobilizado, e esse eleitorado é mobilizado por perspectivas polarizadas, mas uma boa parte dele, ele não está identificado com isso, uma parcela muito significativa. E aí a gente vai ver o que o eleitorado tem cada vez mais. Isso não, já em 22 a gente percebeu isso. O que mais tem definido a eleição não é aquele candidato que eu quero, mas é o que eu menos rejeito. E se eu estou dizendo que é o que menos rejeito, tem alguma coisa que tem um espaço vazio aí. Tem um espaço vazio e que não está sendo ocupado. Não estou aqui julgando, culpando, estou dizendo que nós estamos num sintoma de comportamento do eleitorado que os partidos estão com muita dificuldade de responder, né? E as elites políticas acabam também reproduzindo a polarização como uma forma de se segurar em alguma coisa. É muito interessante o que você está dizendo, professora, porque muitos defendem, e o Juremir já até falou sobre isso aqui, até como estratégia política, que não tem mais o centro, que o centro não tem mais espaço, aquela história que o ministro das Relações Exteriores do Brasil falou, que não tem mais o cinza, é preto ou é branco, né? Que não teria mais espaço para o centro. Está dizendo uma coisa diferente, que há quase um clamor assim, da população esperando alguém de centro. Isso também nos leva para... E quem é o centro em Porto Alegre? Exatamente. Eu não diria só quem é o centro em Porto Alegre. Quem é o centro hoje no século XXI. Por quê? O centro, qual é a concepção tradicional que se tem de centro? Ele tinha um papel pós-guerra, de trazer os extremos ao centro e chegar ao governo. Né? Então, era muito mais uma questão de engenharia política para evitar extremos da esquerda ou extremos à direita. Né? O sistema alemão de 5% de exigência de representação era no sentido assim, vamos forçar, se os caras querem ter representação política, eles vão ter que buscar mais eleitorado, então nós vamos ter que forçar mais e mais ao centro. Era uma maneira de você evitar uma polarização ideologizada aos extremos. Tá? Isso não está mais claro, isso também não está mais dando certo. Né? E aí, eu não conheço, eu tenho perguntado muito, existe uma filosofia política do centro? Existe um conteúdo programático? Eu não sei, um projeto de filosofia política ou de utopia política? Estou nem falando de filosofia, posso falar de utopia. Eu não consigo enxergar. E eu pergunto para vários, o que o centro pode trazer? Ninguém sabe. A gente sabe o centrão, a gente sabe que ele serve ali para acomodação de forças, de cargos, mas filosoficamente, programaticamente, talvez o Juremir possa me ajudar. É difícil. Eu não sei se existe filosoficamente, eu não sou da área da filosofia política, alguma coisa que nos pudesse aqui pensar em centro, não como estratégia de engenharia política, mas como um modelo alternativo. No caso de Porto Alegre, durante muito tempo, quem se apresentava como um político de centro era o Sebastião Melo. Centro no sentido de que ele não era do PT, que é visto como um partido claramente de esquerda. Ele também não era um cara do PP, ou enfim, do agronegócio, desse pessoal bem marcado à direita, ou agora do PL. Só que da última eleição para cá, ele se tornou um bolsonarista. E ele não quis agora, nesta campanha, se desvencilhar do Bolsonaro. Então não dá para chamar realmente o Sebastião de centro se ele está abraçado aos bolsonaristas.
De outra parte, bom, o PT é o PT. Aliás, no debate de ontem, um dos momentos talvez assim mais interessantes ou mais ríspidos do debate foi quando a Juliana disse que o PT não conversava com ninguém, que a candidatura estabelecida, a chapa estabelecida foi uma chapa de esquerda pura que não quis conversar com ninguém. Ela disse isso, claro, para favorecer o seu lado, na medida em que ela fez uma aliança com União Brasil, uma aliança de centro-esquerda com direita, mas ela usou esse argumento para falar assim, olha, eu sentei e ampliei. Quem poderia também fazer isso, não quis fazer. E, bom, o Camozato a gente sabe, centro não é. Então, aparentemente, não tem centro em Porto Alegre. Não, Porto Alegre é um tema interessante. Em primeiro lugar, né, a gente vê que a avaliação do governo do ex-presidente Bolsonaro não é boa em Porto Alegre. Em 2018, ele venceu em Porto Alegre. Em 2022, ele já não vence mais em Porto Alegre. Então, o que a gente pode perceber, observando um pouquinho isso, é que nesta eleição, já vou chegar onde você quer perguntar, nessa eleição de 24, nós percebemos que a tradição, eu não diria que Porto Alegre tem uma tradição de esquerda, ela tem uma tradição de centro-esquerda. Tá? É difícil você classificar esses partidos, o que é realmente esquerda, o que é centro-esquerda, mas e isso me parece está sendo resgatado no eleitorado, olhando o comportamento do eleitorado porto-alegrense em 22. Tá? O Lula, de novo, venceu a eleição, venceu o Bolsonaro em Porto Alegre, diferentemente do interior do Rio Grande do Sul. Tá? Então, tem isso. E, Juremir, eu acompanhando um pouco a campanha eleitoral de Porto Alegre, o distanciamento em relação à candidatura de Bolsonaro, do candidato à reeleição, ela é muito significativa. Do Melo, tu acha? Ela é muito significativa. Eu não estou vendo uma cola do candidato. Eu estou tentando acompanhar bem. Da campanha, né? Pois é, o Bolsonaro esteve aqui, eles estiveram juntos sei lá se era palco ou palanque, mas eles estiveram juntos, eles apareceram na mesma foto no lançamento da campanha. Mas eu não estou conseguindo ver nas redes sociais uma utilização permanente desta ligação. Né? Uhum. Então, isso por quê? Porque os candidatos estão precisando pegar esse eleitor mais ao centro. Então, não vale a pena você se associar demais a um candidato que não está bem avaliado, que é o ex-presidente Bolsonaro em Porto Alegre. Ele não está sendo muito bem avaliado. Né? Interessante. Então, tem esse desafio. Tá? Não, de fato, o Bolsonaro em si não tem sido o tema da campanha. O bolsonarismo não tem ninguém acusando o outro de bolsonarista e tal. Isso não tem aparecido muito. Não tem aparecido. E o que eu tenho avaliado, né? Que eu acho que as estratégias dos candidatos a prefeito deveriam observar. Tá? Para quem olha de fora, eu não estou assessorando nenhum candidato aqui e nunca fiz isso, então assim, estou olhando de fora e eu diria, tá, que nesta campanha, tá, além desse vazio de um centro que consiga convencer, nós tivemos 2 momentos muito distintos e que não estão sendo bem observados por certos candidatos. Nós temos o momento da enchente. O momento da enchente é o momento do desespero e da acusação e da busca de culpados. Esse é um momento. Então, teve uma euforia. Esse candidato vai ter dificuldade, o prefeito, porque, afinal de contas, a tragédia está aqui. É o momento de apontar o dedo, culpar, acusar, responsabilizar. O segundo momento, que eu acho que muitos candidatos não estão percebendo, é o momento de quem pode estar presente pós-enchente. Tá? Quem é que pode estar? Não estou falando da qualidade do estar presente, estou falando estar presente. Né? Em vários, tá na Vila X, está na Zona Y, está buscando lixo, está buscando, independentemente da qualidade. Né? O eleitorado agora, que eu acho que tem que se prestar atenção, principalmente eleitorados que foram mais atingidos, quando ele se sente que a liderança está presente, principalmente aquela liderança que é o incumbente, que é o que está na administração, pode ser uma vantagem. Porque tem uma leitura aqui, quem é o culpado, quem é o responsável, mas quem agora está presente?
E aí o eleitorado, principalmente o eleitorado mais popular, baixa escolaridade, baixa renda, eles ó, agora está aqui, estão recolhendo, ele está presente. Né? É uma Sim. questão emocional afetiva também, né? Que é o primeiro momento da raiva, do desespero, mas depois, quem é que pode estar presente? É a administração pública. Né? Naquele primeiro momento, iniciativas voluntárias de tudo que é tipo, né? Foi toda aquela onda, né? Que bom, a sociedade não precisa do Estado, a sociedade não precisa do poder público. E o que acontece? Bom, e o pós-enchente? O pós-enchente é um outro momento. Nós já estamos no pós-enchente. Então, eu não acho que as meras acusações, responsabilizações são necessárias, evidente, tá? Mas a mobilização do eleitorado, principalmente pela tradição do nosso eleitorado, é de busca de proteção, busca de presença. Agora ele está aqui. Então, temos que estar atento nessa eleição que está bastante disputada, está uma eleição, apesar do, como o Juremir disse, os temas sempre são os mesmos, as conversas sempre são as mesmas, as perguntas sempre são as mesmas, mas é uma eleição interessante no sentido da disputa política, né? Que eu acho que não está em aberto. Pode dar algo diferente do que as pesquisas até agora estão mostrando, Silvana, de um segundo turno com Melo e Maria do Rosário? Porque do início tu colocasse, olha, as pesquisas estão mostrando agora, a eleição não é agora. Tu acredita que pode mudar esse cenário ainda até a eleição? Sem dúvidas, tá? Há uma leitura muito equivocada do que as pesquisas de intenção de voto podem oferecer. Isso a gente viu já em 2022, que os institutos erraram. Né? Para quem trabalha com isso, a gente tem a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, a Abrapel, e eu estou na vice-coordenação, vice-diretoria dessa associação. Ela reúne acadêmicos e institutos de pesquisa. Né? E a gente acompanhou muito a eleição de 22 no sentido de o que aconteceu. Né? Por que alguns institutos erraram? Essa palavra errado já está equivocado. E acho que a imprensa favorece muito essa leitura de pesquisa. Existem vários elementos, tá, que trazem o inesperado numa eleição cada vez mais no século, nesses momentos históricos que a gente está vivendo. Primeiro, a abstenção eleitoral está enorme. Porto Alegre tem uma abstenção eleitoral que vem num crescendo. Agora, teria que olhar aqui os números, uma abstenção. Esses não entram numa pesquisa de intenção de voto. Como é que você pode dizer? Ponto 1. Ponto 2. Nós temos campanhas cada vez mais fora do padrão das campanhas eleitorais tradicionais. Nós temos as redes sociais, nós temos as várias formas de comunicação onde você muda a partir de um fato 2 dias antes, 3 dias antes, que muda a opinião do eleitor. Mais do que isso, o eleitorado é cada vez mais infiel. Tá? Ele é cada vez mais infiel. Né? Ele vê o político como uma genie. Tá? Então, como é que você pode... Para que servem, então, as pesquisas de opinião pública? Elas servem para você fazer... Se fala muito do filme, né? Sim. De pegar um movimento. Né? Esse movimento também muda. Né? Quantas vezes você tem um corredor, está lá na frente, quebrou o pé lá na frente. Um dia, 1 hora antes, estava 15 minutos. Então, são elementos e que se intensificaram mais ainda para a gente poder avaliar o que tem de previsibilidade numa eleição a partir de pesquisa de intenção de voto. Aí a pergunta, para que serve? Serve para a sociedade observar, para o eleitor ter informações com mais qualidade, poder avaliar, mas esse candidato é o que eu menos quero. Então, vamos avaliar estratégias para o eleitor. Você está dando ferramentas de estratégia para o eleitor. Tá? Então, por exemplo, você está dando elementos de estratégia para os próprios candidatos repensarem suas estratégias, observarem o que o eleitor realmente tem de demandas. Né? Então, tem uma série de questões aí envolvidas. Tá? O porquê desses erros, tá? E por que essas mudanças tão rápidas. Parece que tem até o entrevistado que mente para a pesquisa. Ou seja, diz assim, na hora da pesquisa, assim, olha, vou enganá-los.
por uma espécie assim de astúcia ou de brincadeira. Agora, olhando assim os debates aqui e as entrevistas aqui do Rio Grande do Sul, eu fico de Porto Alegre, eu fico com a impressão que está um pouco assim congelado. Eu não consigo, quando eu ouço a Maria do Rosário, eu não consigo, ou quando eu ouço o Melo ou a Juliana, o Campos tem carta fora do baralho. Ele não chegará ao segundo turno, ele não, a meu ver, ele não tem chance nenhuma. Agora, os outros três, eu não consigo enxergar realmente assim, não consigo perceber um argumento capaz de mudar a opinião de alguém. Me parece assim que eles confirmam. Quem está com o Melo vai continuar com o Melo, quem está com a Juliana vai continuar com a Juliana. Depois, talvez, dependendo do segundo turno, terá que vai se dividir. E quem está com a Rosário, está com a Rosário. Mas eu não consigo ver assim, isso aqui que foi dito, esse fato que foi trazido, isso aqui poderá provocar uma mudança na opinião, na posição do eleitorado. Parece assim tudo muito dentro do figurino. O que eu espero que a Juliana vai dizer? Ela diz. O que se espera que a Rosário vai falar? Ela fala. O Melo também. Como produzir mudança se tudo está tão assim conforme o roteiro? Não, Jeremias, eu teria que olhar com mais calma os dados das pesquisas. Se não me engano, teria que olhar aqui com mais calma. Um pouco mais do que a metade do eleitorado ainda não diz que pode mudar. Certo. Que tem uma preferência, mas que pode mudar. Sim, sim. Então tem uma diferença. Eu vou de X, mas eu ainda posso mudar. Então ele está dizendo na pesquisa, voto em fulano, e quando você pergunta, muito bem, mas você poderia mudar, tem um potencial aqui ainda em aberto. Certo. Tá? Tem um potencial de movimento de indefinição. Então, por isso que eu digo que é uma eleição... Tu achas que está aberta? Eu acho que é muito cedo para alguma... para arriscar um resultado. O resultado. Né? Acho que ainda está muito cedo. Existe tendência. Essa tendência está dada. A tendência é que no segundo turno estejam Maria do Rosário e Melo. Isso não há... Essa é a tendência. Mas de perceber uma tendência e chegar a uma constatação definitiva, eu não me meto. Agora, tem um eleitor que diz assim também: olha, eu não gostaria que o Melo se reelegesse, porque o papel dele na enchente é, no mínimo, duvidoso. Mas o problema é que a pessoa também não gostaria de eleger a Maria do Rosário. Isso é um desafio para o grau de rejeição. Eu estava falando antes de rejeição, né, dos candidatos. Obviamente, um prefeito, ele geralmente... os mais conhecidos são os mais rejeitados. Começa por aí. Se eu não sou conhecido... Os desconhecidos não têm rejeição. Claro, isso é o padrão. Tá? Por outro lado, você pode observar que a rejeição de ambos os candidatos mais competitivos é muito alta. Por isso que eu disse aqui, o desafio dos candidatos mais competitivos é mostrar que não são dos extremos. Falar com esses que os rejeitam. Aí eu acho difícil, porque tem uns que são... Falar com os indecisos. Falar com os indecisos. Ou aqueles que dizem que pode mudar o voto. Tá? Porque é diferente. Sim. Né? Porque a rejeição, ela é muito difícil de mudar. Né? Vota em qualquer um, menos nesse. A rejeição é uma coisa muito difícil muito difícil. Existem pesquisas mostrando isso. Tá? Então, todo candidato que tem uma rejeição alta é um problemão para ele. Tá? Porque ele é um candidato que está muito solidificado. Um eleitor que está muito solidificado. As pesquisas mostram hoje quem tem mais rejeição, se é Maria do Rosário ou Melo? Os dois são bastante... parecidos? Mas nas últimas pesquisas, a Maria do Rosário tem uma rejeição maior. Tem maior. Tem. Ela deve ter uns 4 pontos a mais. Eu acho que eu tive Alzheimer, não sei, eu tô com Alzheimer, porque dados aqui... Não. É que é muita coisa, dados, muita informação. Ela tem uns 4 pontos a mais do que o Jeremir tá bem... Acho que o Jeremir tá bom de memória. Deve estar 52 a 48. Por aí. Ele é bom de, viu? Bom de memória. E esse negócio de segundo turno, até que ponto um candidato fechando com outro candidato, ele leva os eleitores dele mesmo? Isso aí acontece mesmo? Acontece sim, você tem... E aí é a mobilização da rejeição, né? Bom, do que eu menos quero é esse, então. Eu vou com o candidato menos rejeitado. Por isso que o candidato menos rejeitado é o que mais potencial tem no segundo turno.
Sim, o cara votou num que não foi pro segundo turno. Ele vai votar no que ele menos tem Agora, rejeição. a Juliana poderia estar esperando assim, olha, tem muita gente que não quer o Melo de jeito algum e que também não quer a Maria do Rosário. Uhum. E isso deveria beneficiá-la. Mas nas pesquisas não tem aparecido assim que ela esteja realmente... Ela está crescendo, mas não numa velocidade capaz de alçá-la ao segundo turno. É o mesmo que acontece em São Paulo. A Tabata tem crescido. Tem Crescido crescido, até né? de uma maneira Você tem bem... os dados da última É, pesquisa, saiu Datafolha, né? ela tem Da- crescido, mas não parece assim que naquela passada ali vai chegar na frente. É por isso que eu disse, vocês lembram que eu falei aqui no início, que eu acho que essa polarização ela é mais uma estratégia das elites políticas como uma sobrevivência? Porque diante de uma polarização, seja ela ideológica, seja ela pró ou contra a responsabilização de enchente, né? Diante disso, você consegue garantir, tá, um congelamento da competição política. E aí, candidaturas que aparecem, não gosto desse termo terceira via, como um outro polo, eles são, com isso, retraídos na competição pela estratégia das elites. O eleitorado diz, mas então vai ser esse cara aqui, então eu ainda vou ter que votar no outro, porque o outro tem mais chance de derrubar quem eu não quero de jeito nenhum. E aí você fecha o mercado político. Você está fechando a possibilidade de outros candidatos se reconstruírem. Então, por isso que eu não posso falar isso com segurança, teria que se pesquisar mais isso, né? Ver esse comportamento do eleitor, porque, do meu ponto de vista, essa polarização ideológica, ela tem uma variável que é uma estratégia de elites de sobrevivência na competição, de uma insegurança no mercado político, né? Bom, então vamos manter isso aqui, porque daí nós conseguimos ter uma estabilidade do nosso polo, né? Não sei, isso é uma percepção que eu tenho tido ultimamente. E aí a gente podemos ir um pouco adiante nessa discussão, né? Partidos políticos brasileiros. O que eles representam? O professor Lavareda fala muito que são partidos hidropônicos. Eu gosto dessa expressão, né? Eles não têm chão, né? Eles não têm base. O que eles representam, né? Na verdade, é porque a nossa sociedade é muito diversificada, a nossa sociedade ela é plural demais, tem tudo que é fragmentação de demandas, de gênero, de LGBTQI+, sei lá o que é tudo, né? Então, tá aí, estão representando tudo isso. Não é verdade, né? A grande fragmentação do nosso sistema partidário brasileiro é muito mais, tem estudos mostrando isso, de estratégias da elite política de sobrevivência. Então, não há uma conexão de representação, né? Tem 28, 27 partidos, porque tem 27 segmentos aí, com agendas muito claras, fixas, com segmentos sociais, enfim, religiosos. Não é por aí, né? A nossa fragmentação... Por quê? Por que a gente usa esse argumento, tá? O nosso sistema eleitoral não mudou muito nos últimos... Os nossos distritos eleitorais permaneceram igual. Por que a fragmentação aumentou tanto até o fim da proibição das coligações, que acabei de publicar agora um livro com colegas, né? Se as regras são as mesmas, se os tamanhos dos distritos são as mesmas, coisa de engenheiro político, tá? Então, como é que a fragmentação? Quem é o causador da fragmentação? É o pessoal que acha que vai ganhar alguma coisa abrindo um partido. Isso, gente, são estratégias de elite. É como agora eu estava lendo sobre a Andressa Urach, que teve um rolo tinha se tornado evangélica, entrou na Igreja Universal, fez doações, depois reclamou que tinha sido abusada. Minha colega de programa lá na Então, TV Record. E agora ela tem um projeto, ela está ganhando muito dinheiro com conteúdo adulto ali nas redes, Não né? conheço. Ela pagou quase R$500.000 de imposto de renda. Maravilha, hein? Tá bem. Tudo ali no OnlyFans. Bom, mas ela disse o seguinte, que dentro de 5 anos o projeto dela é abrir uma igreja. Isso é Ela outra disse que não, questão. disseram que é o seu projeto. Essa é uma outra questão. O Brasil, todo mundo já sabe isso, eu acho, né? Não é novidade para ninguém que, se continuar a tendência, 2030 o Brasil não é mais o Brasil católico. A maior nação católica do mundo. Tá? E se eu digo autodeclaração religiosa, o sujeito pode dizer, não quer, eu sou agnóstico, eu sou ateu, não quero me manifestar no IBGE. Não, estamos falando dos que se manifestam,
tá? A partir de 2030, se a tendência continuar igual, o Brasil não é mais católico. Isso tem consequências. Juremir, que é antropólogo, aí sabe das consequências da concepção toda, né, que tem por detrás de um país que tinha um hibridismo. Você é católico, mas podia ser Allan Kardec no sábado de noite, você podia ser sei lá o quê. Agora não pode mais, se continuar assim. É E outro paradigma. aí é outro paradigma. E o colorido, que eu tanto pessoalmente gosto, não sei não. Vai ficar bem, bem esmaecido. É uma coisa ou é outra. Agora, como é que tu vês o fenômeno eleitoral do momento, que é o Pablo Marçal? O Pablo Marçal está por toda parte. Outro dia eu estava indo para um programa esportivo lá do Luiz Carlos Reis, peguei um Uber e o motorista, que era um senhor, me disse: está acompanhando as eleições em São Paulo? Eu disse: olha um pouco, sim. E ele disse: eu estou com o Pablo Marçal. Eu disse: Meu mas Deus por do que céu. o senhor está com o Pablo Marçal? Ah, porque ele é a novidade, porque ele enfrenta os caras, porque ele diz a verdade na lata. Eu disse: tá, mas e tudo isso aí que consta contra ele, condenação? É, pois é, mas condenação todo mundo tem, ou vai ter. E aí depois ele começou a falar de outras coisas que mostra assim um perfil de pessoas de hoje. Ele me disse assim: durante as enchentes, o senhor sabe, né? Morreram milhares de pessoas. Eu disse: mas não foi uma centena? Milhares. Em Porto Alegre, elas eram colocadas Ai, que em horror. carros, aqueles carros frigoríficos, levadas lá para o Pontal, e lá no Pontal elas eram incineradas secretamente. Meu Deus. Muito bem, É o triunfo das fake news. muito bem. Eu diria o seguinte, tá? A gente trabalha com comportamento eleitoral, né? O que a gente tem cada vez mais observado? Não é mais o voto retrospectivo um elemento fundamental para a decisão de um voto, tá? Você tem toda uma característica da decisão de voto a partir de variáveis emocionais, tá? A questão do fenômeno Marçal, né? Eu acho que ele está refletindo alguma coisa. Teria que se ver com mais cuidado quais são os segmentos sociais mais ligados Eu acho que tem um mix aí de setores bem populares e também de uma certa elite econômica, né? Sei lá o que a gente tem de elite econômica. Acho que tem um pouco tem a ver, tá? Tem alguns estudos americanos sobre psicologia política, tá? E o que a gente deve começar a pensar, o que o Marçal representa, né? Para determinados segmentos sociais que se sentem mal sucedidos, não estou usando o meu conceito de bem sucedido aqui, estou falando do que como o sujeito eleitor Se se vê. sente, tá? Ele se sente mal sucedido, ele se sente excluído, seja de uma forma ou de outra, tá? Ele se sente muito fora de um padrão de possibilidade de chegar onde ele quer, tá? Então ele tem um ego muito baixo, um ego político, um ego sociopolítico muito baixo. Para onde que ele vai? Ele olha para o fenômeno Marçal. Esse é aonde eu gostaria de ter chegado. O cara tem sucesso, o cara não tem critérios e venceu. Por que eu vou ter que ter critérios? Por que eu vou ter que... Então, ali tem um exemplo para mim, né? Não preciso fazer toda uma formação, não preciso... Então, é uma transferência, do meu ponto de vista, de um eleitor que está se sentindo com um ego, por inúmeras razões, e ele transfere isso para um cara como um espelho, né? Aqui está o cara que chegou no lugar que eu queria chegar. Então, e ele debocha, ele despreza, ele não leva, Impressionante. ele não leva nada a sério, né? E aí eu acho que tem um pouco essa transferência do eleitorado que cada vez mais fragmentado, desorientado, anômico, né? Numa sociedade completamente anômica que a gente está, ele olha para o cara, pô, esse cara tá mexendo com troço. Então eu me vejo nele. Esse é o cara.
Não é o cara que se diz que é ético, que vai pelo trabalho bonitinho. Não, esse cara não me convence. Aqui eu posso seguir um caminho. Esse deu certo. Então, acho que isso é um segmento ou ele tem chance de ganhar em São Paulo? Como a gente conversou antes aqui, antes de começar o programa, né? São Paulo é uma cidade muito curiosa em termos de comportamento eleitoral, né? Ele sempre tem novidades, é um município com muitas coisas inesperadas, né? O caso do Fernando Henrique Cardoso, quando chega do exílio, se candidata, estava na frente nas pesquisas, e ele mexeu a questão que a cultura do paulista médio, também do brasileiro médio, naquele período e ainda hoje com as pautas identitárias, pautas de costumes, enfim, acaba mobilizando, né? Quando o Fernando Henrique foi perguntado se ele era ateu, se ele tinha alguma religião, ou se ele já tinha experimentado drogas, as respostas que ele deu, Fundou. o eleitorado paulista votou na vassourinha que limpava a corrupção nos anos 60. Jânio Quadros. Né? Votou em alguém que foi um elemento fundamental de causa para a instabilidade política que levou ao 64. Né? Mas então, há aqui um comportamento. A racionalidade não explica mais. Tá? O Jeremias Os sabe mais desse partidos, debate do que eu. os partidos, Silvana, muitos partidos sonham com uma espécie assim de exército de filiados, fiéis, obedientes, entusiasmados e úteis nas horas necessárias. Alguns conseguem um pouco. O PT, por exemplo, tem um eleitorado fiel, pelo menos uma parte desse eleitorado do PT é do PT a qualquer momento. A gente vê isso em todas as situações. Sempre que surge uma crise, eles estão lá e eles vão funcionar conforme o interesse do partido. Agora, tem uma coisa que me parece paradoxal, porque é um momento em que há uma clivagem ideológica, tá? Direita, esquerda, ódios ideológicos acirrados, mas sem fidelidade partidária. Na direita, por exemplo, o partido é uma coisa de ocasião. O Bolsonaro já esteve numa dúzia. Atualmente é o PL, mas o PL é um momento do Bolsonaro, amanhã já pode ser outro, conforme a necessidade do momento. Bom, se a gente. Eu que trabalho com partidos há 20, 30 anos, pesquiso isso, né? E participo de grupos de pesquisa sobre isso, no Centro de Estudos na Alemanha, sobre partidos políticos. Se a gente olhar os modelos de partidos que tinha no início do século XX, o que eu sempre digo, você é que nem como você nasceu? Se você é que nem como você nasceu, você estaria morto. Então, os partidos também se metamorfoseiam. Você tem que mudar para sobreviver. Então, você tem as tipologias clássicas, partidos de massa, de quadro. Hoje você tem partidos catch-all, você tem partidos cartéis, tem partidos... Não dá querer voltar para um modelo que não existe mais, porque senão já estaria morto. E o PT fez bem. Ele sobreviveu bem, até quando eu não sei. Mas ele soube se metamorfosear. Tá? É um fenômeno a ser estudado por muitos outros países, estudiosos de partidos, para entender o fenômeno fora do padrão da cultura política brasileira. Tá? Não estou aqui avaliando como eu pessoalmente avalio, mas assim, é um fenômeno político fora é um outlier. Né? Então, assim, filiados, disso ninguém mais vive. Tá? Isso aí já... Eu tenho estudos sobre isso, sobre financiamento dos partidos políticos no Brasil. E não é só no Brasil, é todos os partidos. Eles não podem mais, não tem como. Se fossem sobreviver, os filiados estariam mortos. Tá? Com esse dinheiro não dá. Então, eles se metamorfosearam, eles foram procurar outras formas de sobrevivência. E eles também não são um mero reflexo da sociedade. Eles também têm a sua necessidade de sobrevivência enquanto organização. Eles têm uma lógica própria também de sobrevivência e tomam estratégias que não têm necessariamente a ver com seus filiados, com seus militantes. E aí vem a capacidade das direções fazerem que esse partido sobreviva. Né? Ou não, ou vire uma seita. Tudo bem, nada contra seitas.
respeito, mas se quer ganhar a eleição, o ponto é outro. Aquilo que a gente também estava conversando aqui. Então é isso, né? E aí, isso não tem mais como fazer. Então, hoje tem uma discussão, mas então que tipologias nós temos de partidos? Partidos cartéis, partidos business, partidos, né? E aí vem a questão também da religião. Nós temos o fenômeno do Partido Republicano. O Partido Republicano, com as reformas também de 2007, proibição de coligações das eleições proporcionais, o sistema vai cada vez mais ser enxugado em termos de quantidade de partidos. A tendência é essa. E aí você vai começar, por exemplo, todos os pequenos partidos, lideranças de pequenos partidos evangélicos foram para o Partido Republicano. Tem esses movimentos de enxugamento do sistema, né? Mas os partidos são seres vivos. Ô, Silvana, o que tem algum impacto essa proibição do Twitter que o Alexandre de Moraes impôs? Tu acha que isso aí tem alguma coisa a ver com a eleição? Porque o Twitter é uma ferramenta que foi muito utilizada, né? Extrema e muito especialmente na questão de fake news, né? Eu me mudei para o Blue Sky, mas ele ainda, apesar de ser uma ferramenta legal, é o Twitter antes do Elon Musk. Não tem a repercussão ainda, né? Ainda não tem. Quer dizer, é como se fosse assim um belo veículo com toda a aparelhagem, mas o público ainda não está lá. Tá sem audiência ainda. Olha, eu não sou uma high-tech, tá? Eu tenho Facebook, eu tenho uma inscrição no Instagram, mas eu não uso muito o Instagram, eu não acompanho muito. O que eu me pergunto, que acho que é a nível de questão de comunicação política e de propaganda política, tá? Os horários gratuitos, eles são controlados. Nós mesmos não podemos, né? A gente tem um controle, não pode. Por que essas redes de comunicação não pode também ter uma regra? Tá? Então, eu acho que regras são necessárias. Acho que a Europa tem um cuidado maior com isso. Tá? Quer dizer, a justiça regra só os órgãos oficiais? Não tinham de apresentar nada. As redes não precisam ser regradas. Seja ela Twitter, seja ela o que for. E ela está sem representante legal no Brasil, o Twitter, no momento. Pois é. X, O X, eu não entendo essas coisas. Mas o Musk mudou de nome. Se irritou e mudou de nome. Exatamente. Tá, o X, eu sei, mudou de nome. Pois é. Mas aí eu me pergunto, que conceito é esse de liberdade? Quer dizer, para uma campanha. Campanha, então não precisa ter regra? Tudo bem, então tá. Mas em algumas situações aí eu pergunto acontecer. O Pablo Marçal, por exemplo, está com as suas redes normais bloqueadas. Ele tem milhões de seguidores nas redes normais dele. Bom, mas ele não foi proibido de criar novas redes. Então ele criou, em 2 dias ele já tinha 3 milhões de seguidores, acho que no X. E ele tem um exército de gente que fica apostando para ele também. Também tem. Eu, por exemplo, escrevi pro YouTube, né? Porque eu não aguentava mais. Eu abri o YouTube e tinha 200 vídeos do Pablo Marçal. Ele disse, não, mas é que o algoritmo, o senhor deve ter... Não, eu não vi nada, eu não vi nenhum vídeo, mas não para de chegar. Aí agora deu uma resolvida. Mas chega do nada, cara. Tu abre a plataforma e vem 200 vídeos do Pablo Marçal. O efeito das redes de comunicação na competição política é algo assim incrível e assustador. Por quê? Fragilizou mais ainda os partidos, porque principalmente num sistema eleitoral como o nosso, que você vota na pessoa. Né? O caso do Pablo Marçal, ele mesmo disse. Você tem empreendedores próprios que não precisam mais de partido, e você tem o seu deputados eleitos, como é que você é um deputado eleito? Aí você olha os seus adeptos, os seus eleitores, vamos dizer assim. Eles se comunicam diretamente contigo. O pobre do deputado, o partido tomou uma posição, mas ele conhece o seu eleitorado. Ele se comunica diretamente com o seu eleitorado, que não é um eleitorado filiado, que não é um eleitorado militante, que não é um... E vota a quem vai ser poligâmico. O Pablo Marçal vai ser fiel a quem? O Pablo Marçal disse desde o início que ele não tem partido. Ele só se filiou ao PRTB, assim, no apagar das luzes, porque a legislação brasileira exige um partido para acontecer a candidatura. Senão, ele não estaria no PRTB. E pela primeira vez eu ouvi um candidato dizer assim, e também não sei se vou ficar. Claro. Se eu for eleito e precisar,
eu saio desse partido. Eu estou nele porque era necessário. Sem nenhuma preocupação do tipo, isso vai me prejudicar, vou perder votos. Não. Não, mas ele sabe que não perde voto Não mesmo. perde. Os votos, se existirem, Tabata são também, dele. a Tabata também, sabe? Quando ela saiu do PDT, ela sabia muito bem que quem a não estou julgando aqui financiamento, não estou dizendo assim, ela tem formas e recursos de financiamento que não vêm exatamente de uma dependência de um partido, né? Então, ela sabe que o seu eleitor não olha para o partido que ela pertence, então ela sabe que não ia ter prejuízo nenhum quando ela saiu do PDT e foi para o PSB, né? Então, eu não, de novo aqui nesse programa, eu estou avaliando o fenômeno. Estamos aqui avaliando o fenômeno, estou aqui julgando opções da classe política, estou dizendo como ela, o que a gente observa, né? Sim. Eu sempre digo, eu não queria estar nessa classe, sabe? Não é fácil. Classe política? Não, mas isso é para quem, digamos assim, tem DNA para isso. Tem que ter DNA. As Tem que pessoas ter. têm, Tem que ter. É verdade. gostam, não querem sair, se sentem bem. Eu sempre fico pensando, imagina, de 4 em 4 anos tem que renovar o contrato, ir atrás do voto, fazer tudo aquilo de novo. Não, é bem complicado. Tudo. Mas tem bem- alguns que acham que esse é o melhor momento. É o momento em que eles se Tem divertem. tem prazer é nisso. como estar jogando. É o momento em que entra em campo para jogar. Tem gente que adora fazer campanha, trabalhar em Exatamente. campanha, né? Não, é bonito. Para quem vê de fora, eu adoro olhar. Eu não queria Isso observar. Isso é mais ou menos o que alguém. Acho que foi o Maurício Saraiva lá na cerimônia da Associação Rio Grandense de Imprensa. Aliás, tinha que estar lá. Nem Que sabia disso, não me chamaram. Homenagearam radialistas. E aí tinha uns 100 lá, da velha guarda. Homenagearam 100 radialistas e eu não estava. Mas Então como? Então não não tem entendi. legitimidade essa. Eu não Desculparia, entendi, eu não vocês se entendi. enganaram. Não tem nenhuma legitimidade essa premiação. Deu algo errado aí, porque não te chamaram. A gente só debocha aqui, né? Mas e o- tudo bem, né? E o Maurício Saraiva disse o seguinte, que quando ele ia com o pai dele para ver jogo de futebol, o pai dele, o cara lá fez uma jogada bonita, um gol, e o pai dele perguntou, quer ser que nem o cara que fez o gol? Não, quer ser que nem o cara que está narrando o gol. É isso, tem perfis para todo mundo. Mas essa Eu fazia os dois, eu jogava e me Narrava narrava o- eu com a bola. Também, por isso, é isso aí. Eu sempre quis comentar o fato. Agora, comentar o fato político é legal. Agora, ser Muito político, legal. Me perguntam por que eu não me candidato. Se eu me candidato, eu não vou poder ficar comentando. O fato Viu? É muito mais Viu? gostoso, muito mais Eu interessante. também acho muito mais interessante. É bem complicado. É mais divertido, é mais divertido. interessante. E, além de tudo, permite analisar e criticar a todos. Claro. E assim, ó, o político não tem bom conceito junto à população, aquilo fica rotulado em ti bastante, é bem complicado. É bem complicado. Não, o conceito dos políticos é ruim. Eu acho muito engraçado, assim, quando a gente observa nas redes, né? Ai, no momento eleitoral, os políticos vêm na minha igreja pedir voto, vêm na... Sim, mas é o momento de pedir voto. Vai pedir voto quando? Quando não tem eleição? Quando não tem eleição, tamanha carência de certos setores, e eu não digo só carência material. Agora, acontecem umas coisas... Querem a presença lá. Não, eu não digo carência só material. Tem a carência material de segmentos X, mas tem outras carências aí que estão muito presentes. Agora acontecem umas coisas engraçadas com o político. Eu estava em Paris durante a eleição essa, quando sim. o Macron dissolveu a Assembleia e chamou eleições. Aham. E aí, de manhã cedo, eu estava esperando um amigo numa esquina e tem um político fazendo campanha. Lá é eleição por distrito. Sim. Então, o deputado do distrito ali, do bairro, estava fazendo campanha. E aí eu vi ele distribuindo os panfletos, fui lá, disse, o senhor me daria um e tal. E ele me deu, e eu voltei, olhei bem e disse, fiz outra pergunta. E ele disse, eu estou trabalhando, senhor. E eu, não conheço o cara e tal, vou-me embora. Eu disse, de vez em quando precisa. Mas é isso, a gente tem muito prazer de analisar as pesquisas, de observar, né? Ser pesquisador, eu acho que é muito mais divertido que você está envolvida, né? E o distanciamento que a gente tem dá muito mais prazer a gente poder, como o Jeremias disse, né? De realmente ver o que está acontecendo e questionar mesmo, e ter dúvidas, né? Do que vem pela frente. Então, eu acho muito mais divertido. Ô Silvana, a gente está quase no final, mas deixa eu te perguntar sobre a eleição dos Estados Unidos e se tu acha que ela tem impacto na nossa realidade brasileira.
Porque antes não se dava muita bola, mas desde o fenômeno Trump começou a ter eleitor aqui. Tinha cara que virou do partido republicano, outros democrata, a gente começou a participar da eleição americana. Então acho que esse ano tem eleição lá, pode nos afetar aqui? Depende do que você tá. Qual é Uma vitória do Trump fortalece, por exemplo, o candidato contra o Lula, por exemplo? Eu não tenho dúvida, assim. Eu acho que é uma tendência de você. Basta a gente olhar a vitória da Frente Ampla aqui, né? Em 22, o primeiro que reconheceu a nossa eleição diante de tanta instabilidade, de tantas acusações do que o nosso sistema eleitoral, enfim, tinha problemas, foi o presidente, O Biden. né? Muito diferente do pré-64, enfim. Então, a importância, não estou aqui defendendo, né? Mas assim, a importância de um presidente americano e de uma comunidade europeia com mais cuidado em relação a figuras que procurem desestabilizar o sistema político, sem dúvida, tem uma influência. Vocês não viram? Eu escutei mal. Parece que o Putin disse que ia apoiar Kamala Harris. a Kamala Harris. Isso. Mas isso é para bagunçar Ele a não orientação usou, É uma estratégia meramente para bagunçar a orientação do eleitor, né? As O pesquisas já eleitor da Kamala Harris, opa, esse cara vai apoiar ela? Então eu Não, não e o vou. eleitor também da América Latina, como assim? Né? As E aí eu me pesquisas pergunto davam como é a- que a esquerda. As pesquisas alguns davam a setores da Kamala esquerda Harris têm Putin. na frente, agora já estão dando um empate de novo. Eu vi. Vi isso Preocupante. ontem. Preocupante, mas ainda tem. Quanto tempo ainda tem a eleição? Umas quantas semanas? Umas 4, né? Acho que a gente vai ter muita. É um ano de emoções eleitorais. Essa semana vai ser o debate quando? Nossa, aqui? Não, o debate Ah, o do americano? no americano. Eu não sei a data. É Tem quarta, nessa eu acho que é semana. quarta de noite. Boa, é bom saber isso Tá. para Quarta ou quinta de noite? bloquear a Quarta quarta não de dá porque tem noite. jogo do acho que Inter, Silvana. Tem que arrumar outra Eles data pra esse não debate devem aí. saber disso, eles vão mudar o horário. Não pode ser no horário do jogo do Inter, né? Vai no vídeo que tá. Fica gravadinho. Mas é emocionante ao vivo. Não, vou me programar para esse debate. Esse debate Eu acho aí que é quarta. imperdível. Pois é. Vamos ver quando é Dá que uma é. olhadinha aí. O jogo é 7h30 da noite, avisa eles lá, Juremir. Não, aí o pessoal não se... não... A gente só fala, se diverte, né? Não, mas eu acho que sim, que vai ter um impacto muito grande. Vamos ver aqui. Pesquisando a eleição americana, Silvana, eles fizeram certo em Biden, vai um abraço, te senta aqui, deixa a Kamala assumir. Sem isso não ganharia de jeito nenhum. Olha, eu não tenho. Vai ser amanhã. Amanhã, Juremira, viu? Não, então é amanhã, não é quarta. né? Terça, dia 10, a partir das 21 horas. Então Opa, vamos ter que olhar 22 o horas debate. de Brasília. Vai ser divertido. 2 horas. 22 horas, viu? Não, eles tiveram esse cuidado. Claro, deve ter ligado pra ver qual é que é o jogo do Inter. Não, vamos botar no mesmo. Eles sabem que no Brasil, quarta-feira é dia de futebol, botaram na terça. Viu? É Tem que pensar isso. em nós aqui, né? Não? E Então, amanhã, 10 da noite, programação imperdível. essa eu quero. Eu também estarei em casa para ver esse debate. Eu acho que a CNN deve transmitir, Globo CNN. News A também. Globo né? News, a Globo News. Isso, News Globo News transmite, seria. Globo É, News. isso é bem legal. Então tá, gente. Sensacional. Não sei se faltou alguma coisa. Não, para mim foi um prazer estar aqui, Legal. discutir. A gente que acompanha as pesquisas eleitorais, acompanha os partidos, enfim, sempre é um grande prazer poder estar aqui e conversar com vocês. Valeu, Silvana. Obrigado. Obrigado, Silvana. Eu que agradeço. Muito obrigado. Apresentação, então, Nando e Juremir. Hoje a nossa convidada foi a professora Silvana Kraus e tivemos na produção eu e a Laís, né? Isso. E o Juremir hoje. O convite foi feito pelo Juremir. Né? O convite foi feito pelo Juremir para a nossa professora. E na técnica o Diego Dornelles, que está ali. A Aline Adolfs na coordenação, diretor de comunicação, Sérgio Hoff, já assinando agora, Juremir. O Sérgio Sérgio. já oficialmente aqui, né? Sérgio que está no comando. Sérgio que está no comando. Né? Aliás, Juremir, teve o baile do sindicato, né? Do Sindibancários. Não fiquei sabendo. Sim, o baile. Não me convidaram. Eu fui o apresentador, fui eu e a Fernanda, fizemos a apresentação. Que tipo de e tal. música? Hã? Qual é o perfil das músicas? Depois teve música de tudo, teve 2 bandas tocando. Mas vários sucessos pop, não pôde faltar o sertanejo, que tem sempre, Sim, né? sim. Mas não foi a Onde maioria. foi? Foi no Grêmio Náutico União. Bó. Foi. Chique. O Diego foi? Chique.
Eu não te vi lá, Diego. O Diego não foi, a Laís também não foi. A Laís também não foi? A Laís também não Não foi. sabem dançar, É. então. Ah, eu só sei marchar. Ai, pá. Marcha. Marchasse agora no 7 de setembro? Marchei no 7 de setembro, mas eu dançar, não sei. Eu tenho marchado na vida. Dançar é uma maravilha, gente. É uma terapia muito bom. Dancing. Não, muito bom. não tenho jeito pra isso. É? Não tem jeito. Não. Tu dança, não? Mal, mas danço, né? Também. Mas eu tenho ritmo, assim, né? É. Eu toco, então eu consigo me mexer assim, mas é uma Claro. coisa ridícula. Agora, como eu tô com 62, Jeremir, eu inventei uma dança que é uma dança, assim, eu digo, é a dança de surfista, entendeu? Que tu fica com os pés parados, como o cara fica na prancha, na frente, um pé esquerdo na frente e um atrás. É. E dança parado, só se movimenta assim, Só entendeu? se balança. Só se balança. É, a doença do... É a dança da terceira idade que eu tô lançando aí. É só se É, balançar. Vou dançar, então. Não existe mais terceira idade. Não, né? Não? Vai ver, Silvana, se não existe. Olha, Silvana, depois dos 60, as coisas começam a mudar. É. Que país que pratica etarismo esse? Nossa. Olha, eu não sabia disso quando Pela eu tinha 20. primeira vez eu me sinto com lugar de fala. Opa! É. Tem um lugar de fala agora. Eu tenho. Idoso. Eu tô procurando até hoje meu lugar de fala, não sei qual é. Idoso. Eu agora falo contra o preconceito mais disseminado no país. O etarismo. Bom, É terrível o etarismo. Tudo. A principal característica do etarismo são as falas, da prática do etarismo, são as falas condescendentes. ai, É o sujeito que te diz coisas assim do tipo, quase como, o senhor quer ajuda para atravessar a rua? então, eu nunca me chamava de senhora, agora começa a me chamar de senhora, eu começo a ficar preocupada. seu Juremir, seu Jurandir. Seu Jurandir, é bem complicado. É. Mas esse é um país que, depois de 60, é complicado. Pelo menos agora, Silvana, eu estaciono o carro na vaga de idoso. Ah, tem isso. Eu vou nos shows, pago a metade. Sim, foi ao show do Zeca Pagodinho, paguei a metade. Agora ficou melhor nesse aspecto. Isso foi bom. É que eu não vou em show, essas coisas, então. Eu vou. Silvana, tem que dançar e ir a shows. Pois Para é. com esse negócio, Eu ficar só moro estudando. perto do Araújo Pois Viana é, e não eu vou acho que eu ser. trabalho demais. Sabe? Exatamente. Tem que dançar e ir a shows. O show do Zeca Pagodinho foi maravilhoso. Ah, eu gosto muito dele. Acho Foi bem maravilhoso. Oh, Sensacional. Deve ter É, sido, eu não bonito, fui. né? Deve ter sido bonito. Eu vi a tua Eu resolvi agora postagem. o seguinte: se for para ir a show, melhor pagar caro e sentar bem na frente para ver o claro. artista. Ah, não. Se é para sentar lá no fundo. Ver pelo telão o show. Isso é para ver no telão ali no YouTube. Não, eu concordo com o Jeremias, já tá numa certa idade. Que Eu quero ver o artista. Claro, tem que ver o cara. Foi na Araújo Viana? Araújo Viana. Um baita show. Eu nunca fui mais, desde que eu vim morar de novo em Porto Alegre, nunca fui na Araújo É Viana. mesmo, Silvana? Eu tô realmente apagadinha, viu? Pô, tá na hora de ir a um show. Vai agora, não vão transferido para março do ano que vem, Caetano e Betânia no. Eu Na adoraria arena. ver, Jeremir, mas na arena Não, não show tem de nada a estádio, ver. show Né? de estádio não. eu não vou. Tem nada a ver Não. Caetano e Betânia na Não, arena. show de estádio eu não vou. Porque tu não vê o artista. Não vai vê, no tu vê o show vai ver pelo no telão. Tu vê o show pelo telão. Vê show pelo telão. Aí Não, não. aí não dá. Bom, terminamos, né? Agora Terminamos. nós estávamos no restaurante conversando, né? papo, Vamos traz pro uma barzinho cerveja depois aí, do programa. Falta uma torta, um Podia doce, estar trazendo uma cervejinha. um bom vinho. Tchau, gente. Voltamos semana que vem. Até mais. Costas, tava